Libro del profeta Isaia, capitolo 7, versetto 10 in poi. Livro de Isaías, capítulo 7, versículo 10 em diante. Dice così la parola del Signore. Diz assim a palavra de Deus. Il Signore parlò di nuovo ad Acaz e gli disse: chiedi un segno al Signore Yahweh, al tuo Dio. Chiedilo giù nei luoghi sottoterra o nei luoghi eccelsi. Acaz rispose: non chiederò nulla, non tenterò il Signore. Isaia disse: ora ascoltate, o casa di Davide. È forse poca cosa per voi lo stancare gli uomini, che volete stancare anche il mio Dio? Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. Amen. Adesso Vangelo di Matteo, Agora o Evangelho de Mateus, capitolo 1, capítulo 1, versetto 19. versículo 19. Alleluia. Ci siamo? Vangelo di Matteo, il primo Vangelo del Nuovo Testamento, Primeiro Evangelho do Novo Testamento, Mateus, capitolo 1, versetto 19, dice così. versículo 1, capítulo 1, versículo 19 diz assim: Giuseppe, suo sposo, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti il bambino che ha generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà a luce un figlio e a lui sarà dato il nome di Emanuele. Amen. Amém. Preghiamo al Signore. Oremos ao Senhor. Signore, nel nome di Gesù Cristo, noi adesso siamo qua davanti alla scrittura, alla Sacra Scrittura, per cercare di capire, Signore, la tua parola. Aiutaci, guidaci, Signore. Ci siamo sottomessi alla guida dello Spirito Santo e ci lasciamo guidare da Lui in quello che riguarda, Signore, la tua parola. Aiutaci, Signore, perché come sempre diciamo, le cose spirituali si discernono spiritualmente. Quindi, Padre, nel nome di Gesù, siamo con i cuori pronti davanti a Te. Nel nome del Signore. Amen, Gesù. Amém. Amen. Non so se tutti sanno di una data importante, Não sei se vocês sabem todos de uma data importante, ma c'è una data molto importante che è 20 luglio del 1969. mas há uma data muito importante que é o dia 20 de julho de 1969. Questa è rimasta una data importantissima nella storia dell'umanità, Esta foi uma data muito importante na história da humanidade, perché il 20 luglio porque no dia 20 de julho di 69 de 69, la prima volta che un essere umano riesce a pestare il suolo lunare. pela primeira vez um ser humano conseguiu pisar no solo lunar. E quella è stata una notizia importantissima per tutto il mondo. E essa foi uma notícia muito importante para todo mundo. L'astronauta chiamato Neil Armstrong, O astronauta chamado Neil Armstrong, quando pestò il suolo lunare, quando pisou o solo lunar, ha detto una frase abbastanza conosciuta di tutti. disse uma frase conhecida por todos: Oggi è un piccolo passo da un uomo, hoje é dado um pequeno passo pelo homem, ma un grande salto per l'umanità. mas um grande salto para a humanidade. E quel giorno è rimasto il giorno più importante, uno dei giorni più importanti della storia umana. E aquele dia ficou marcado como um dos dias mais importantes para a história da humanidade.
È stata l'esperienza dell'Apollo 11 per chi conosce bene la Para storia. quem conhece bem a história, foi a experiência com a Apollo 11. E tu puoi dire, pastore, cosa c'entra questo con la predica? Você pode perguntar, pastor, o que isso tem a ver com a nossa pregação? Perché per me la cosa importante non è il giorno in cui l'uomo pestò la luna, Porque para mim não é o mais importante o dia que o homem pisou na lua, ma il giorno che Dio pestò la terra. mas sim o dia que Deus pisou na terra. Amen. Amém, irmãos? Questo è stato il giorno più importante. Esse foi o dia mais importante. Perché noi guardiamo così quando è successo con l'uomo nella luna, Porque nós olhamos, assim como aconteceu com o homem quando pisou na lua, come una cosa strondorosa como importante. uma coisa muito importante. Ma la cosa più potente, Mas a coisa mais poderosa, più gloriosa, mais gloriosa, è il giorno che il grande creatore, é o dia que o grande Criador, il nostro o Signore, nosso Senhor, decise decidiu di pestare il nostro solo terreno pisar o nosso solo terreno e conoscere la nostra vita. e conhecer a nossa vida. Amen, fratello. Amém, irmãos? E questa è una cosa che noi non dobbiamo mai dimenticare. E isso é uma coisa que nós devemos jamais esquecer. Perché quando parliamo adesso come arriva il Natale, E quando nós falamos agora, quando chega o Natal, pensiamo in regali, pensamos em presentes, pensiamo in Babbo Natale pensamos no Papai Noel, e poco si parla della nascita di Cristo. e muito pouco se fala sobre o nascimento de Jesus. Lo sappiamo che Lui è nato. Nós sabemos que ele nasceu. Non mi interessa se è il 25 o no. Não me interessa se é no dia 25 ou não. Quello che mi interessa è che il grande Dio, Aquilo que me interessa é que o grande Deus, il Dio o potente, Deus poderoso, creatore di tutte le cose, Criador de todas as coisas, creatore dello spazio, Criador do espaço, dei dos pianeti, planetas, delle galassie, das galáxias, si condensa un essere umano se condensa num ser humano e decide di vivere la mia vita, e decide viver a minha vida. e decide di conoscere le mie sofferenze. E decide conhecer os meus sofrimentos. Un Dio che poteva fare il menefreghista, Um Deus que podia não se importar com nada disso. ma Lui, per suo amore, Mas Ele, por seu amor, viene fra di noi. vem no nosso meio. Amen. Amém. E questa è una profezia che è stata data tanti anni fa. E essa é uma profecia que foi dada há tantos anos atrás. Il primo brano che abbiamo letto O primeiro texto que nós lemos dice una cosa importantissima. diz uma coisa muito importante. Il re di Giuda, il re Acaz, O rei de Judá, o rei Acás, fu minacciato dall'impero assirio foi ameaçado pelo império assírio. e la Bibbia dice che lui ebbe tanta paura E a Bíblia diz que ele teve tanto medo che il suo cuore si mise in agitazione que seu coração se colocou em muita agitação, come l'albero, come il vento quando colpisce gli alberi. como o vento que quando atinge as árvores. Lui era talmente agitato. Ele estava totalmente agitado. E viene il profeta Isaia E vem a ele o profeta Isaías e dice: e diz: chiedi un segno al Signore, pede um sinal ao Senhor. non avere paura, Não tenha medo. chiedi un segno. Pede um sinal a Deus. E Acaz rispose: E Acás respondeu: io non chiederò niente al Signore, Eu não pedirei nada ao Senhor, perché non voglio metterlo alla prova. porque eu não quero colocar Deus à prova. Allora Isaia rispose così: Então Isaías respondeu assim: va bene, Ok, ma lo stesso Signore mas o mesmo Senhor, sarà Lui a darvi un segno ele te dará um sinal. di che tu non devi avere paura. Você não deve ter medo. La Vergine A virgem concepirà un figlio conceberá um filho. e il suo nome E o seu nome si chiamerà se Emanuele. chamará Emanuel. Amen. Amém, irmãos? Questo nome Emanuele Este nome Emanuel è una cosa importante da capire, é uma coisa importante para nós entendermos. perché la traduzione normale Porque a tradução normal desse nome vuol dire Dio con noi. quer dizer Deus conosco. Amen. Mi seguite? Estamos seguindo? Dio irmãos? con noi. Deus conosco. Ma la idea principale di Emanuele Mas a ideia principal de Emanuel non è soltanto Dio con noi, não é apenas Deus conosco, ma è proprio Dio in noi. mas é propriamente dizer Deus em nós. Amen, fratelli. Amém? Quindi quando il Dio ha dato questo segno Então, quando Deus deu esse sinal per il cuore di Acaz, para o coração de Acás, stava dicendo: estava dizendo: non avere paura degli assiri, não tenha medo dos assírios, perché Dio porque Deus è in mezzo a noi. está no nosso meio. Dio è fra di noi Deus está entre nós. e quello ha portato pace al suo cuore. E aquilo trouxe paz ao seu coração. Quasi 700 anni dopo Quase 700 anos depois, viene nuovamente questa profezia vem novamente essa profecia con un senso diverso adesso. com um sentido diverso. Diferente Adesso agora. arriva un angelo Agora chega um anjo, per mezzo di sogno por meio de um sonho, che tranquillizza il cuore di Giuseppe. que
Tranquiliza o coração de José, che era preoccupato que estava preocupado, che la sua fidanzata que a sua esposa era incinta, estava grávida, ma lui non era lui il papà. mas ele não era ele o pai. Allora viene l'angelo Então vem um anjo e gli dice: e diz a ele: non temere di prendere Maria come sposa, não tenha medo de tomar Maria como sua esposa, perché quello che è dentro di lei porque aquele que está dentro dela è generato dallo Spirito Santo foi gerado pelo Espírito Santo. e il suo nome E o seu nome sarà Emanuele. será Emanuel. Amen, fratelli. Amém, irmãos? Dio fra di noi. Deus entre nós. Então questo è il senso della parola di Dio. Então esse é o sentido da palavra de Deus. Ma cos'è che c'è dietro a questo Emanuele? Mas o que há por trás deste Emanuel? C'è una cosa chiamata solidarietà di Dio. Há uma coisa chamada solidariedade de Deus. Quando la parola di Dio dice che Gesù si chiamerebbe Emanuele, Quando a palavra de Deus diz que Jesus será chamado Emanuel, non è soltanto un nome a cui chiamarlo, não é apenas um nome para chamá-lo, non è soltanto il suo nominativo, não é apenas um nome, non è soltanto un titolo, não é apenas um título. ma quando la Bibbia sta parlando, lui si chiamerà Emanuele, Mas quando a Bíblia nos diz que ele se chamará Emanuel, sta dicendo está nos dizendo, che Dio è solidario alla nostra esistenza. está dizendo que Deus é solidário à nossa existência. Amen. Che Dio non ci ha lasciati a balia della nostra vita. Que Deus nos deixou ao correr do vento da nossa vida. Il Signore è solidario O Senhor é solidário e viene al nostro incontro e vem ao nosso encontro per stare con noi. para estar conosco. Perché l'interesse di Dio, Porque fratello, o interesse de Deus, irmãos, più che altro di salvarti, mais do que nos salvar, è vivere con noi. é viver conosco. Amen. Amém? Vi ripeto ancora una volta, Repito mais uma vez. più interessante per Dio Mais interessante para Deus non è salvare la nostra vita, não é salvar a nossa vida, non è portarci via dalla dannazione. não é nos levar para longe da condenação. L'interesse di O Dio interesse de Deus è vivere con é noi. viver conosco. E qua io ti faccio ricordare una storia. E aqui faço você lembrar de uma história. Tu ti ricordi la storia di Adamo ed Eva? Você se recorda da história de Adão e Eva? La Bibbia dice A Bíblia diz che ogni giorno que cada dia, nel tramonto no pôr do sol, il Signore veniva da loro o Senhor vinha até eles per stare con loro nel para giardino. estar com eles no jardim. Sa cosa vuol dire questo? Sabe o que eu quero dizer com isso? L'interesse di Dio O interesse de Deus era convivere con il genere umano. era conviver com os seres humanos. Amen, fratello. Amém, irmãos? Quando Adamo ed Eva peccarono contro il Signore, Quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, allora il Signore ha dovuto staccarsi da loro. agora o Senhor teria que se separar deles. La Bibbia dice che il Signore cacciò via loro dal giardino. A Bíblia nos diz que Deus expulsou-os do jardim do E da, Éden. e da quel momento in poi Daquele momento em diante, il Signore non poteva più convivere con il genere umano. o Senhor não poderia mais conviver com os seres humanos. Siete con me? Mi seguite? Estão Sì o comigo, no? irmãos? Quindi è Emanuele, Então, Emanuel è Dio tornando é Deus voltando per convivere con noi. para conviver conosco. È Dio cercando di ristabilire É Deus procurando restabelecer quella amicizia, aquela amizade, quella comunione aquela comunhão che possedeva prima della caduta nel peccato. que eles possuíam antes de cair em pecado. Quindi Dio ha più interesse Então, Deus há mais interesse di convivere con te de conviver conosco che portarti via dall'inferno. do que nos tirar do inferno. Amen. Amém, irmãos? Dio è solidario. Deus é solidário. Dio è solidario alla tua sofferenza. Deus é solidário com os nossos sofrimentos. Quando la Bibbia dice che Dio Quando a Bíblia nos diz que Deus ha lasciato la sua gloria deixou a sua glória e è venuto verso di noi, e veio ao nosso meio, non è che lui ci ha guardato não é que ele nos olhou come miseri peccatori. como miseráveis pecadores. No, lui è venuto Não, ele veio perché voleva ristabilire, porque ele queria restabelecer, voleva godere queria desfrutar da quella comunione che possedeva prima. daquele comunhão que ele possuía antes. Perciò ti dico una cosa stasera. Por isso eu digo uma coisa a vocês essa noite. L'interesse di Dio con la tua O vita, interesse de Deus com a sua vida. quando tu vieni in una chiesa, Quando você vem a uma igreja, è che tu abbia comunione con Lui. é que você tenha comunhão com Ele. Questa sera Esta noite può essere il tramonto pode ser o pôr do sol che il peccato ha tolto. que o pecado nos tirou. Amen. Questa notte
esta noite, se tu dai retta alla parola del se Signore, você prestar atenção à palavra de Deus, potrai avere nuovamente la comunione con il Signore. você poderá ter novamente a comunhão com o Perché Senhor. questo è l'interesse del Signore. Porque esse é o interesse de Deus. Questo vuol dire Emanuele, Isso quer dizer, Emmanuel, Dio fra di noi. Deus em nosso meio. Non un Dio soltanto che ci sta vicino, Não apenas um Deus que está vizinho, ma un Dio che vive fra di noi. mas um Deus que vive conosco. Quando noi parliamo che Dio è qua in questa sera, Quando nós dizemos que Deus está aqui esta noite. tu crede questa cosa? Você crê nisso, irmãos? Tu crede questa cosa? Você crê nisso, irmãos? Dio è qua in mezzo a noi. Deus está aqui no nosso meio. Per mezzo dello Spirito Santo, Dio è in mezzo a noi. Por meio do Espírito Santo está aqui no nosso meio. E Lui parla con noi E Ele fala conosco. per stabilire la sua amicizia con noi. Para estabelecer uma amizade conosco. Perché al Signore piace la nostra compagnia. Porque ao Senhor agrada a nossa companhia. Amen. Amém, irmãos? Il Signore prova piacere nella tua esistenza. O Senhor tem o prazer na nossa existência. E quando Dio ha parlato al re Acaz, E quando Deus falou ao rei Acaz, stava dicendo così: estava dizendo assim: non avere paura, não tenha medo, perché quello che sta dicendo gli assiri porque aquilo que os assírios estão dizendo non c'entra nulla, não tem nada a ver. perché il Dio, il tuo Dio, Porque o Deus, o teu Deus, è in mezzo a voi. está no meio de E vocês. se Dio è in mezzo a noi, Se Deus está no vosso meio, non c'è nessuno che può fare delle accuse contro la não há nostra ninguém que vita. possa fazer acusações contra vocês. Amen, fratelli. Mi seguite, sì o no? Estão me seguindo, irmãos? E quando io parlo di Emanuele, E quando eu falo de Emanuel, io voglio lasciarvi qualche principio importante per la eu nostra quero vita, deixar alguns princípios importantes para vocês. che io imparo pensando su questa cosa. Que eu aprendo falando sobre isso. E la prima è questa: E o primeiro é este. come Emanuele, Como Emanuel, Dio è con noi Deus é conosco. e non ci dimenticherà mai. E não esquecerá jamais. Amen. Tu dici: ah, pastore, questo lo so già, Pastor, eu já sei disso. ma ti devo dire perché che Dio non ci dimentica. Mas quero dizer porque que Deus não esquece de você. Quando Dio ha dato il segno al re Acaz, Quando Deus deu o sinal ao rei Acaz, lui stava dicendo: ele estava dizendo: la Vergine a virgem concepirà conceberá e darà luce a un figlio, e dará a luz a um filho. e il suo nome E o seu nome sarà será quello che io sarò per voi, aquilo que eu serei para vocês. Dio in mezzo a voi. Deus no vosso meio. Sai cosa vuol dire? Sabe o que eu quero dizer, irmão? Nella persona di Gesù, Na pessoa de Jesus, Dio ha glorificato la razza umana. Deus glorificou a raça humana. Vi ricordate quando Gesù è salito in cielo? Vocês lembram-se quando Jesus subiu aos céus? Come ci racconta la Bibbia? Como nos conta a Bíblia? Che lui è salito fra le nuvole Que ele subiu entre as nuvens, davanti agli occhi di più di 500 persone. diante dos olhos de mais de 500 pessoas. Lui non è salito come un Ele spirito, não subiu como um espírito. lui è salito come un essere umano, Ele subiu como um ser humano, come un corpo di gloria, com um corpo de glória, corpo glorificato, corpo glorificado, però con un corpo. porém com corpo. Quando la Bibbia dice Quando a Bíblia diz che Dio que Deus disse che Gesù è Emanuele diz que Jesus é o Emanuel, e che non ci dimenticherà mai, é que não se esquecerá jamais, è perché davanti a lui porque diante dele c'è un essere umano perfetto glorificato. tem um ser humano perfeito e glorificado. Quindi vuol dire così, Isso quer dizer o quê? che davanti al Signore, Que diante do Senhor, davanti al trono di Dio, diante do trono de Deus, c'è un essere umano davanti a lui. tem um ser humano diante dele. Quindi lui non può dimenticarci, Então ele não pode esquecer, neanche si vuole dimenticarci, nem que ele quisesse esquecer. perché ogni volta che lui guarda il suo figlio, Cada vez que ele olha para o seu filho, ogni volta che guarda il Signore Gesù, cada vez que ele olha para o Senhor Jesus, il figlio o unigenito, Filho unigênito, si ricorda della razza umana ele se recorda da e raça non si dimentica di ciascuno di noi. e não esquece de cada um de nós. Amen, fratelli. Amém, irmãos? Potete capire questo com'è Pode bello? entender isso, irmãos? Perciò che la Bibbia dice così, Por isso que a Bíblia diz assim, lettera che scrisse Paolo a Timoteo, a carta de Paulo ao Timóteo, capitolo 2, versetto 5, capítulo 2, versículo 5, dice così: diz assim, perché noi só c'è un mediatore porque só há um mediador fra Dio e gli uomini, entre Deus e o homem, Gesù Cristo, Jesus Cristo, l'uomo. o homem. Perché che non dice Gesù Cristo il Dio? Por que ele não disse Jesus Cristo, Deus, o Deus? Dice il mediatore Não, ele diz o mediador è un uomo, é um homem, perché davanti a Dio, porque diante de Deus, per fare mediazione, para fazer mediação, bisogna di un uomo Dio. precisa de um homem Deus. Quindi Dio non ci dimentica mai. Por isso Deus jamais esquece de nós. A volte le persone dicono: pastore, sembra che Dio si è dimenticato di me. Às vezes as pessoas dizem, pastor, parece que Deus se esqueceu de mim. È perché tu non hai capito questa É cosa. porque você não entendeu isso.
Há um essere umano davanti al Signore. Há um ser humano diante de Deus. Há um essere umano glorificato davanti al Há um Signore, ser humano glorificado diante de che è il Deus, Dio potente, que é um Deus poderoso, la seconda persona della Trinità, a segunda pessoa da Trindade, il Verbo che si è fatto o carne. Verbo que se fez carne, Amen. Amém. Che si è preso un corpo di gloria. que pegou um corpo de glória. Adesso il Verbo di Dio, Agora é o Verbo de che Deus si divenne carne, que se torna carne, è glorificato davanti al trono del Padre. glorificado diante do trono do La Pai. Bibbia dice A Bíblia diz che davanti alla destra di Dio Padre que à direita de Deus Pai è seduto está sentado il suo figlio o seu Filho unigenito. unigênito. Quindi Dio non può dimenticarti, Então Deus não pode nos esquecer, perché davanti al suo fianco que ao seu lado c'è la persona di Cristo. há a pessoa de Cristo. Amen. Amém, irmãos? Lettera agli Ebrei, A carta aos Hebreus, capitolo 4, versetto 15. capítulo 4, versículo 15. Dice che noi abbiamo un fedele sommo sacerdote Diz que nós temos um fiel sumo sacerdote che può capire le nostre que pode sofferenze, entender os nossos sofrimentos, perché anche lui ha subito delle sue porque sofferenze. ele também sofreu. Perciò che Gesù Por isso que Jesus è il nostro Emanuele, é o nosso Emanuel, è Dio fra di noi. é Deus no nosso meio. E adesso là in cielo E agora lá no céu, lui fa intercessione per ciascuno di ele noi. faz intercessão por cada um de nós. Amen, fratello. Amém, irmãos? Mi seguite, sì o no? Estamos seguindo, irmãos? Una seconda cosa, Uma segunda coisa, come Emanuele, como Emanuel, Dio adempì le promesse fatte. Deus cumpriu as promessas feitas. A volte non lo so se tu ti sei già domandato Às vezes não sei se você já se perguntou perché che Dio ha stabilito la tenda di convegno. por que Deus estabeleceu a tenda do tabernáculo. Perché che Dio ha messo la tenda di convegno in mezzo alla tribù di Por que Israele? Ele colocou a tenda do tabernáculo no meio do povo de Israel? Perché la Bibbia dice così, Porque a Bíblia diz assim, che Dio si manifestava que Deus se manifestava al suo popolo ao seu povo per mezzo della tenda di convegno. por meio da tenda do sacerdote. Amen. Amém, irmãos? Quindi quando Israele si muoveva nel percorso, Então, quando Israel se movimentava no seu percurso, la tribù di Levi a tribo de Levi doveva portare l'arca dell'alleanza, levava com eles a arca da aliança. doveva sistemare il tabernacolo, la tenda di convegno. Devia sempre arrumar a tenda do tabernáculo. Questo era il lavoro dei Leviti. E esse era o trabalho da tribo de Levi. Amen. Amém, irmãos? E perché che facevano così? E por que eles faziam assim? Perché Dio intendeva abitare in mezzo al suo popolo. Porque Deus pretendia habitar no meio do seu povo. A volte noi abbiamo quella idea Às sbagliata vezes nós temos aquela ideia errada, che Dio ci guarda dall'alto in giù, que Deus nos olha de cima a baixo. come noi siamo poveri, miseri Como persone. nós somos pobres, miseráveis pessoas. E non lo so se tu ti ricordi E eu não sei se você se lembra dalla storia di Giacobbe, da história de Jacó. quando la Bibbia dice che lui era stanco Quando a Bíblia nos diz que ele estava cansado e si mise a dormire, e se colocou a dormir, ha preso una pietra ele tomou uma pedra e si è addormentato lì. e dormiu ali. E la Bibbia ci racconta E a Bíblia nos conta che in quel momento lui ebbe un sogno, que naquele momento ele teve um sonho, una specie di visione, uma espécie de visão. e lui ha visto una scala E ele viu uma escada che partiva dalla terra in cielo, que saía do céu, saía da terra rumo ao céu. e lui vedeva nella sua visione E ele via nessa visão che gli angeli di Dio que os anjos de Deus salivano e scendevano per quella scala. subiam e desciam por aquela escada. E quando lui si svegliò, E quando ele acordou, lui si rese conto ele percebeu e disse così: e disse assim: veramente verdadeiramente, il Signore era qui o Senhor estava aqui. e io non lo sapevo. E eu não sabia. Perché lui pensava Porque ele pensava che Dio era in cielo, que Deus estava no céu, in un'altra dimensione distante. numa dimensão distante. Ma in quella visione, Mas naquela visão, vedendo che gli angeli ele percebeu que os anjos salivano, subiam, partivano da qua, dalla terra, verso il cielo, saíam da terra rumo ao céu. lui si rese conto E ele então entendeu che Dio non era distante, que Deus não estava distante, che Dio era qua. que Deus estava ali. Quindi l'interesse di Dio è sempre vivere con noi. Então o interesse de Deus é sempre viver conosco. E dopo hai stabilito la tenda di E convegno, depois de estabelecer a tenda do tabernáculo, ha stabilito anche il tempio, estabeleceu também o templo. e nel tempio c'era anche il posto dove Dio visitava il suo popolo. E no templo também havia um lugar onde Deus visitava o seu povo. Ascoltatemi un attimo. Escute um instante, irmão. Perciò che quando Gesù fu appeso in quel legno, Por isso que quando Jesus foi pendurado na cruz, la Bibbia dice a Bíblia nos diz che
che il tempio in Israele, que o templo de Israel, nel momento in che Gesù gridò, no momento que Jesus gritou: Padre, Pai, nella tua mano consegno il mio spirito, tua mão entrega o meu espírito. espirò. Expirou. La Bibbia dice che nella terra si divenne tutto oscura, in tenebre. A Bíblia nos diz que a terra se tornou escura. E là a Gerusalemme, E lá em Jerusalém, nel tempio di Dio, no templo de Deus, il velo che divideva il santo dei santi o véu que cobriu o Santo dos Santos si strappò di su in giù, rasgou de cima para baixo, dando libertà e accesso a Dio. dando liberdade e acesso a Deus. Sai perché? Sabe por quê, irmãos? Perché Gesù disse così. Porque Jesus disse assim, Giovanni capitolo 14, versetto 6. João capítulo 14, versículo 6. Io sono la via, Eu sou o caminho, la a verità verdade, e la vita. E a vita. E nessuno arriva al e Padre. ninguém chega ao Pai. Nessuno vivrà col Padre. Ninguém chegará ao Pai. Nessuno troverà la sua dimora Ninguém encontrará a sua habitação presso il Padre, junto ao Pai, se no per mezzo di senão me. por meio de mim. Alleluia. Amém, irmãos? Potete capire, Pode fratelli? entender, irmãos? L'interesse di Dio O interesse de Deus è convivere con é noi. conviver conosco. E Gesù ha aperto la porta, Jesus abriu a ha porta, aperto la strada abriu o caminho. e adesso possiamo vivere con il nostro E Dio. agora podemos viver com o nosso Deus. Adesso si può vivere come si viveva al tramonto nell'Eden. Agora podemos ver como se vivia no Éden. Amen. C'è una cosa più importante. Tem uma coisa muito importante, irmão. Non si può vivere come si viveva nell'Eden, scusa. Não se pode viver como vivia no Éden. Si può vivere meglio. Se pode viver melhor. Perché là Dio veniva al tramonto a trovarlo. Porque lá Deus chegava só ao final da tarde para encontrá-los. Ma adesso, Mas agora, con la presenza dello Spirito com a Santo, presença do Espírito Santo, Dio vive in costante comunione con te. Deus vive constantemente Lo conosco. Spirito di Dio ha scelto te come tempio O Espírito de Deus nos achou, nos escolheu como templo. e adesso Dio abita pienamente in E noi. agora Deus habita plenamente em nós. Perciò che Paolo scrisse ai Por Corinzi: isso que Paulo escreveu aos Coríntios: non sapete voi che siete il tempio dello Spirito? vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? Adesso non serve più un tempio in Gerusalemme. Então não serve mais um templo em Jerusalém. Adesso non serve più una cattedrale cristiana. Agora não precisa mais de uma catedral cristiana. Adesso non serve una moschea Agora musulmana. não precisa de uma mesquita muçulmana. Perché Dio ha scelto il cuore umano per vivere e abitare con Porque noi. Deus escolheu o coração humano para viver e habitar conosco. Dunque il tuo cuore è adesso l'abitazione di Dio. Portanto, o teu coração é a habitação de Deus. Dunque tu puoi dire con tutto il cuore: Portanto, você pode dizer com todo o seu coração: Emanuele, Dio con me. Emmanuel é Deus comigo. Perché Dio abita in me. Porque Deus habita em mim. Questo è il senso originale di Emanuele. Esse é o sentido original de Emmanuel. Dio in me. Deus em mim. Spirito che abita in me. Espírito que habita em Il mim. Dio eterno Deus eterno. che si è rivelato nella persona di Gesù. Se revelou na pessoa de Jesus. Adesso abita dentro di me. Agora habita em nós. Ma tu devi ascoltare la sua voce. Então você tem que escutar a sua voz. Il grande problema dei cristiani O grande problema dos cristãos è che noi ancora que nós ainda pensiamo in Dio pensamos em Deus come un essere distante da noi. como um ser distante de nós. Io mi ricordo una storia Eu me lembro de uma história di Mosè, de Moisés, quando Israele peccò contro il Signore. quando Israel pecou contra o Senhor. La Bibbia dice così, A Bíblia diz assim, che Dio viene da Mosè que Deus vem a Moisés e dice così: e diz assim: Mosè, Moisés, prepara il popolo prepare o povo e io manderò e eu mandarei un angelo um anjo forte e potente forte e poderoso per combattere per il mio popolo, para lutar pelo meu povo, ma io non me ne andrò con loro. mas eu não irei com eles. Qual è stata la risposta di Mosè? Qual foi a resposta de Moisés? Va bene, Signore, almeno un angelo, Ok, Senhor, pelo menos um anjo, è già qualcosa. já é alguma coisa. È stata questa la risposta di Mosè? Foi essa a resposta de Moisés? No, Não. Mosè ha detto così: Moisés disse assim: se tu non vieni con noi, se o Senhor não vier conosco, non ci faccia salire da qua. não nos faça sair daqui, subir daqui. Amen. Se il Signore non viene con Se o noi, Senhor não vier conosco, non me ne frega niente di angelo. não me importa nenhum anjo. Non ho nessun interesse con i Não angeli. tenho interesse algum com anjos. Sono bravi, São fanno il ótimos, loro lavoro, estão no seu trabalho. ma a me mi interessa Mas a mim interessa la presenza del a Signore. presença do Senhor conosco. Guarda il discernimento di Mosè. Veja o discernimento de Se Moisés. tu non vieni con noi, Se o Senhor não vier conosco, non c'entra niente andare avanti. não tem nenhum interesse de andar adiante. Se tu non sei in mezzo a noi, Se o Senhor não estiver no nosso meio, non vale la pena. não vale a pena. Perché la proposta di Dio, Porque a proposta de Deus, l'interessamento di o Dio interesse de Deus è convivere con noi. é conviver conosco. Amen, fratello. Amém, irmãos? Tu puoi capire questa cosa? Pode entender isso, irmãos? Alleluia. Una terza cosa che io imparo e ti lascio stasera. Uma terceira coisa que eu aprendo, irmãos,
che Dio come Emanuele que Deus, como Emanuel, si svuotò di tutta la sua gloria. se esvaziou de tudo a sua glória. Ho detto all'inizio Eu disse no início che la cosa più importante dell'umanità que a coisa mais importante da humanidade è il giorno in che Dio pestò la terra. é o dia que Deus pisou na terra. È la cosa più importante dell'umanità. A coisa mais importante para a humanidade. Paolo scrisse ai Filippesi capitolo 2 versetto 5 Paulo escreveu aos Filipenses capítulo 2, versículo 5, che Dio, que Deus, anche se era Dio ainda que fosse Deus, e poteva rimanere così e podia permanecer assim, e non cambierebbe niente per lui, e não mudaria nada para ele. non si aggrappò a questa verità, Ele não se agarrou a essa verdade, non si manteneva nella posizione di Dio, não se manteve na posição de Deus, ma se stesso si svuotò. mas ele mesmo se esvaziou. C'è una dottrina biblica chiamata Há uma doutrina bíblica chamada la dottrina del kenosis, a doutrina de kenosis, che è lo svuotamento di Dio. que é o esvaziamento de Deus. Prova a immaginare con me adesso. Tente imaginar isso, irmãos. Lo spazio è praticamente infinito, O espaço é infinito, una parola così umana e semplice. uma palavra bastante simples. Ci sono dei pianeti che noi non conosciamo neanche Há tantos planetas que nós não conhecemos. e c'è un Dio E tem um Deus che è al di sopra dell'universo. que é superior a todo o universo. Potete capire, no? Prova a immaginare. Tente imaginar. Miliardi di galassie, Milhares de galáxias, tanti pianeti, tantos planetas, stelle estrelas, che non si può nominare. que não se pode contar. Allora la Bibbia dice, Mas a Bíblia diz, guardami un attimo, olha para mim um instante, che Dio conosce ogni stella que Deus conhece cada estrela e la conosce per il nome. e a conhece pelo nome. Potete capire? Dá para entendermos? Questo è il tuo Dio, ragazzi. Esse é o nosso Deus. Allora la Bibbia dice Agora a Bíblia nos diz che questo Dio, que este Deus, con tutta questa potenza, todo esse poder, si svuotò di tutta la sua gloria se esvaziou de toda a sua glória e si è condensato a una forma umana e se condensou numa forma humana per vivere con noi. para viver conosco. Fai idea? Tem ideia disso, irmãos? E poi tu dici che Dio non si importa con te. E depois você diz que Deus não se importa com você. E poi tu dici che Dio non ha interessamento per E te. depois você diz que Deus não tem interesse por E poi tu você. dici che Dio si è dimenticato di E te. depois você diz que Deus se esqueceu de você. Qual è l'interessamento di Dio in venire qua Qual o interesse de Deus em vir aqui e lasciare tutta la sua gloria? e deixar toda a sua glória? Paolo scrisse dicendo così: Paulo escreveu dizendo assim: Ele svuotò di tutta la sua gloria, ele se esvaziou de toda a sua glória, prese la forma di un essere umano, tomou a forma de um ser humano, subisce tutte le sofferenze, sofreu todos os sofrimentos, si umiliò se humilhou a diventarsi un servitore. e se tornou um servidor. Puoi capire questo che sto dicendo? Dá para entender isso que eu estou dizendo, irmãos? Questo grandioso Dio, E esse grandioso Deus, che è più grande que dell'universo, é o maior do universo, perché ha creato que l'universo, ele criou o universo, adesso si resume, si mette a un corpo umano agora ele se resume a um simples corpo humano per salvarci e per convivere con noi. para salvar-nos e viver conosco. Amen. Amém, irmãos? E perché che noi ogni tanto vogliamo vantarci tanto della nostra vita? Vogliamo orgogliarci di quello che siamo. Queremos ser orgulhosos daquilo que somos. Pensiamo di essere un bilico del mondo. Parece que queremos ser o umbigo do mundo. È vero o no? Verdade ou não, irmãos? Siamo pieni di noi stessi. Estamos cheios de nós mesmos. Interessante Interessante che Dio, que Deus, che è Dio, que é Deus, decise di essere uomo. decide ser um homem. E noi, E nós, che siamo uomo, que somos homens, pensiamo di essere Dio. pensamos em ser Deus. Non siamo una stupidagem dalla nostra parte. Não é uma estupidez da nossa parte? Dio si svuotò da sua Deus se gloria. esvaziou da sua glória E per venire qua, para vir aqui. sai perché? Sabe para quê, irmãos? Per essere il tuo Emanuele. Para ser o nosso Emanuel. Dio in mezzo a noi. Deus no nosso meio. Perciò che la Bibbia dice Por isso que a Bíblia diz: che quando una persona capisce il Vangelo, quando uma pessoa entende o Evangelho, quando una persona ha gli occhi aperti quando a pessoa tem os olhos abertos, per mezzo dello Spirito Santo, por meio do Espírito Santo, riconoscerà subito che in Gesù reconhecerá rapidamente que em Jesus, quello semplice falegname aquele simples carpinteiro, si nascondeva la piena divinità se escondia a plena dignidade. dietro a quello semplice uomo Atrás daquele simples homem, che non aveva una stirpe, que não veja uma linhagem, che non c'era niente di particolare per tirare lo sguardo, que não tinha nada de particular para ver a sua beleza. che in quello semplice E uomo aquele simples homem, il grande creatore, o grande Criador, il verbo di o Dio Verbo de Deus, si nascondeva. se escondia. Potete capire? Dá para entendermos?
Perciò che sono pochi quelli che conoscono a Cristo. Por isso que são poucos aqueles que conhecem a E Cristo. qua vi do due esempi. E aqui vou dar 2 exemplos. Il primo di Pietro. O primeiro de Pedro, Quando Gesù gli chiede ai suoi discepoli: quando Jesus pede aos seus discípulos: chi dicono gli uomini che sono io? que dizem os homens quem eu sou? Ah beh, Giovanni Battista, João Batista, Geremia, Jeremias, uno dei profeti. dos profetas. E io immagino che Gesù guarda loro. Eu imagino que Jesus olhou para eles. Santo cielo, non ho capito nulla. Santo Deus, não entenderam nada. E voi che dite che io sono? E vocês, que diz que eu sou? Magari pensano che subito direbbero qualcosa. Pensando que rapidamente eles falariam alguma coisa. È stato quello silenzio. E houve aquele silêncio. All'improvviso De repente, Pietro salta fuori. Pedro fala alguma coisa. Tu sei il Cristo, O Senhor é o Cristo, il figlio del Dio vivente. Filho do Deus vivente. Gesù lo guarda, lo fissa Jesus olha para ele e dice: e diz: beato te, Pietro, bendito você, Pedro, perché quello che è uscito dalla tua que bocca aquilo que saiu da sua boca non viene dalla tua conoscenza não intellettuale, vem do seu conhecimento intelectual, non viene dalla sapienza não umana, vem da sabedoria humana. quella che tu hai parlato. Aquilo que você falou, Lo spirito del Padre mio ti ha parlato o nella Espírito do meu bocca. Pai colocou na sua Tu puoi boca. dire gloria a Dio per Pode dizer glória a questo. Deus, irmãos. Pietro riconosce che in quello falegname Pedro reconhece que naquele carpinteiro era nascosto Yahweh, estava escondido um Deus, il grande Dio o potente. grande Deus poderoso. Un altro esempio Um outro exemplo è di quella donna é daquela mulher che aveva una figlia posseduta dai spiriti immondi, que havia uma filha possuída por demônios. e quando Gesù sta camminando, E quando Jesus caminhava, viene allora quella donna gridando dietro: vem aquela mulher gritando atrás: Gesù, figlio di Davide, Jesus, filho de Davi, aiutami. me ajude. E i discepoli E os discípulos diceva: Signore, diziam: Senhor, strano questa donna urlando dietro, essa mulher gritando atrás de nós o tempo todo, fatela tacere. faça alguma coisa. E la Bibbia dice A Bíblia diz che Gesù si gira a quella donna que Jesus olha para aquela mulher e dice: cosa vuoi? e diz a ela: o que você quer? Io voglio che la mia figlia sia libera dei E demoni. ela diz: eu queria que minha filha fosse liberta dos demônios. E Gesù disse così: E Jesus disse assim: non è giusto não é justo prendere il pane dei figli pegar o pão dos filhos e dare ai e cagnolini. dar aos cães. Ma che bella bastonata, vero? Que bela bordoada. Ah? Cosa penserebbe tu? O que vocês pensariam se fosse com vocês? Faceva quel credente Faz aquele crente, arrabbiato, faz aquela cara de, offeso, a cara de crente con la faccia di offeso. ofendido. Va bene, dai, non volevo proprio a questo Ok, punto. tudo bem, tô indo embora. E Gesù disse: non è giusto E Jesus disse: não é justo che io mi interessi per te, que eu me interesse por você, che non sei dalla tribù dei giudei. que não é da tribo dos judeus, Era una gentile. era uma gentil. E lei ha detto: sì, Signore, E ela disse: sim, Senhor, hai ragione, o Senhor tem razão, ma io non voglio il pane, mas eu não quero pão. a me mi basta i bricioli, Para mim interessam apenas as migalhas, perché anche i cagnolini porque até os cães mangiano dei bricioli che cadono del tavolo del suo comem das Signore. migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E il Signore la guardò, O Senhor olhou para la ela, fissò, olhou para ela fixamente, la amò a amou e disse: grande è la tua fede, e disse: donna, grande é a sua fé, mulher, puoi andare, pode ir, perché la tua figlia è già stata porque a sua liberata. filha já foi Puoi dire, liberata. puoi capire questa cosa? Dá para entender isso, irmãos? Quella donna quando guardò Gesù, Aquela mulher, quando olhou para Jesus, lei non sapeva chi era Gesù, ela não sabia quem era Jesus, ma ha avuto qualche mas discernimento, ela teve discernimento, ha avuto qualche rivelazione teve alguma revelação per para riconoscere che in reconhecer quell'uomo que naquele homem che passeggiava nella sua città que passeava pela sua cidade c'era il Dio nascosto in quell'uomo. havia um Deus escondido naquele homem. Lei guardò Gesù Ele olhou para Jesus e ha pensato: e pensou: questo è il mio Emanuele, esse é o meu Emanuel, Dio scese fra di me, fra la Deus mia que desceu gente. sobre nós, conosco. Amen. Amém, irmãos? Mettiti in piedi. Coloque-se em pé, irmãos.